sem voz. Eu pensei essa mensagem como um primeiro passo hoje. Semana que vem também quero fazer uma segunda parte, não exatamente nesse texto, mas na continuidade desse texto bíblico. Então me permitam hoje ter o privilégio de compartilhar com vocês. A gente tem conversado lido sobre esse texto de Mateus capítulo 25, que tem muitos detalhes e muitas coisas que a gente pode tomar e dizer, isso Deus falou para mim. Chegando ao final do ano, como o pastor José Carlos comentou agora há pouco, os estudantes começam a fazer as suas provas decisivas. Alguns estão tranquilos, outros desesperados, com a possibilidade clara de reprovar. É claro que ainda tem as provas de recuperação, que é, digamos assim, o último ato, ou o último recurso justo para poder passar, senão, reprovando, repete o ano. Mas a reflexão que nos cabe como igreja cristã, ela é parecida, porém, não há provas de recuperação, nem a possibilidade de repetir a vida como se repete o ano letivo. Na semana passada, nessa mesma parábola, Jesus então comparou o reino do céu com um casamento aguardado por 10 moças, 5 delas sem juízo, 5 delas prudentes. Se nós fôssemos comparar com a escola, 5 reprovaram e 5 delas foram aprovadas. Mas o tom forte da parábola foi o último versículo bíblico, versículo 13, daquela semana passada. Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem nem o dia, provavelmente nem a hora em que isso vai acontecer. E seguindo o discurso, então, entramos na parábola, no texto bíblico de hoje, falando sobre o reino dos céus, onde Jesus, então, compara com aquele patrão e os 3 empregados. O detalhe aqui é que apenas um deles foi reprovado. Apenas um deles. E por que ele foi reprovado? Não porque Deus queria, simplesmente, mas porque ele foi mau e preguiçoso. Mau e preguiçoso. Eu quero convidar vocês a refletirmos sobre esse texto bíblico, essa parábola. E como a gente aprendeu no seminário, a parábola abre um pouco a possibilidade de nós interpretarmos. Eu quero então convidar vocês a olharmos alguns detalhes e tentar trazer para a nossa realidade. Tá? Mas hoje o pano de fundo é justificação pela fé. O ato de Deus nos declarar justos pela fé. Vocês sabem que alunos são matriculados e só podem, então, estudar, mas precisam ser matriculados. Alguém pode ir numa empresa e pedir uma chance para trabalhar. Aí faz uma entrevista, diante do perfil, então, o patrão vai dizer: você está contratado. Vocês perceberam que na parábola de hoje, os 3 empregados já estão contratados, já estão vinculados ao patrão? Aparecem assim. Em algum momento, o patrão disse para eles: vocês estão contratados. E aqui que entra o pano de fundo da justificação pela fé. Porque em algum momento da nossa vida, em algum momento, Deus olhou para nós e disse: você é meu filho, você é minha filha. E vocês sabem que esse vínculo acontece no batismo. E hoje nós vamos ter o privilégio de celebrar um batismo. Porque é no batismo em que se recebe o Espírito Santo, recebe o perdão pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós recebemos a fé salvadora e o Espírito Santo como penhor, como marca, como característica daquele que é propriedade exclusiva de Deus. E hoje vai acontecer com a Elisa Maria. Através do santo batismo, ela será então formalmente ou oficialmente vinculada ao verdadeiro Deus que a criou
que a redimiu e que agora a santifica. E esse é o processo da justificação pela fé. Foi Deus que preparou, e hoje Deus vai dizer para Elisa: Maria, você é minha filha, Elisa. Você é minha filha, e eu sou o seu Deus. Meus amados, no evento do batismo, Deus nos declara seus filhos, seus servos e herdeiros do céu. Isso é maravilhoso, a gente tem que sempre lembrar disso. Assim como na parábola, os empregados, então, recebem passivamente aquilo que pertence ao patrão. Eles simplesmente recebem. Na tradução da Bíblia que nós lemos antes, fala-se em dinheiro, mas o termo é talento, não como habilidade, mas como algo precioso, substancioso, valioso, que pertence ao patrão, mas é entregue para ser administrado. Há um vínculo de confiança aqui. Bom, o que pode ser isso? Pode ser a fé, pode ser a condição de cristãos, que nós temos que administrar a nossa vida assim. Pode ser os sacramentos, batismo, Santa Ceia, a palavra que nós, como igreja cristã, administramos, usufruímos e também compartilhamos. Pode ser corpo, a mente, a inteligência, os dons, os talentos, os bens, a vida toda, enfim, o tempo. É impossível realmente a gente dizer é isso, mas o talento é algo que o patrão entrega, alguma coisa. E alguns detalhes desse texto chamam a atenção, eu quero compartilhar com vocês. Um recebeu 500, outro recebeu 200 e outro recebeu 100. O detalhe é que todo mundo recebeu. Isso me alegra, independente do quanto, mas todos receberam, por causa desse vínculo de confiança. O patrão só entregou porque ele confiava nos seus empregados. E se não houvesse confiança, eles não receberiam isso. Essa pergunta, por que uns mais e outros menos, eu não vejo com tanta importância desse texto, pelo menos no que eu quero trazer para vocês. Mas, até porque isso tem a ver com o tempo e a capacidade de cada um. Tem gente que vive 50, 60, 70 anos, gente que mais de 100 anos. Tem gente que vive poucos anos, ou até poucos dias. Tem gente que tem capacidades e habilidades diferentes, outros não têm, enfim. Mas o fato é que todos receberam. Isso é importante pontuar. Você e eu também recebemos alguma coisa de Deus para administrarmos. E a questão crucial que eu trago hoje, tendo a justificação pela fé como pano de fundo, então, essa questão é: o que acontece, para cada um de nós refletir, o que acontece entre o seu batismo e o dia em que você se encontrará com o seu Senhor? O que acontece nesse tempo? Desde o seu batismo até o encontro com o Senhor para a eternidade. O que acontece nesse tempo? Perceba que a resposta para essa pergunta que você tem, você sabe qual é a resposta, implica em estar vinculado com o Senhor. O mesmo Senhor que nos declara justos. A gente poderia até perguntar: você foi batizado? Ou você permanece batizado? São coisas diferentes. Evento lá no passado e o processo contínuo. Porque ser cristão batizado implica em fé viva e ativa. É muito mais do que um mero status. Eu sou batizado, eu fui batizado, sou cristão. Algumas pessoas, é incrível isso, mas é assim que nós somos. Algumas pessoas se esquivam das suas responsabilidades, que são consequentes da fé em Cristo, e não participam do reino de Deus, mas mantêm o status cristão. E esse status, em algum momento, ele vai ficar sem um valor efetivo, vai ser apenas um nome escrito num livro, numa lista, sei lá.
Porque no momento de prestação de contas, esse nome vai ser riscado e esse vínculo vai se desfazer. A pessoa vai ser desvinculada, exatamente como aconteceu com aquele terceiro empregado, servo mau e preguiçoso da parábola. Então, a nossa preocupação aqui hoje, para a gente refletir, até em preparação para a semana que vem, não sei se vai ser transmitido, mas, enfim, o pastor José Carlos, a gente vai conversar durante a semana também, porque há desdobramentos. A pergunta para a gente refletir é o que acontece nesse meio tempo do nosso batismo até o dia em que a gente vai se encontrar com Jesus eternamente, ou com Deus eternamente. O que acontece ali? Meus amados, a resposta tem desdobramentos. E, ao meu ver, eles estão linkados aos 3 primeiros mandamentos da lei, que a gente estudou desde o mês de agosto e setembro, né? Tem alguns desdobramentos, e são importantes. Vejam só, acompanhem comigo, vocês se lembram dos mandamentos. Se nós já fomos declarados justos e estamos vinculados a Deus, que nos confia talentos, certo? Ele nos confia talentos. A questão é, o que você faz com eles? Eu penso que isso está ligado com o 2º mandamento da lei de Deus, porque a gente toma o nome de Deus, recebido, é claro, mas a gente tem esse nome e vive esse nome, que pode ser santificado ou zombado e envergonhado por nós. Porque nós estamos vinculados com esse Senhor Deus, que é santo, e santo é o seu nome. Me acompanhe. Seguindo a reflexão. Agora, qual é o uso? Como é que nós administramos esses talentos? E eu penso que isso está ligado ao 3º mandamento, santificarás o dia do descanso. Que significa gostar de ouvir, estudar e meditar a palavra de Deus. Tem a ver com o culto. Certo? Como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou viver isso aí? Tá? E, finalmente, por qual razão você faz ou não faz na condição de servo que recebeu talentos? Isso tem a ver com o 1º mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Ou eu não sou o seu Senhor teu Deus. Deus é o meu Senhor? Sim? Não? Existem desdobramentos com esses talentos que a gente tem. Deus é ou não o meu Senhor? Os 2 primeiros empregados, ao receberem os talentos, eles foram, o texto bíblico diz, imediatamente negociar. E eles dobraram o valor ou a medida recebida, e essa foi devolvida integralmente ao patrão, que os elogiou, os presenteou e ainda convidou. Vem festejar comigo. Percebam que esse vínculo permaneceu na festa do patrão e com o patrão. Já aquele terceiro empregado tinha uma visão deturpada do seu senhor. E aqui é um detalhe muito significativo. Ele achava que conhecia bem o seu patrão, mas, na verdade, ele fez um julgamento baseado no medo do seu patrão. Ele tinha medo do patrão. E o que me deixa indignado é que, mesmo assim, isso não foi suficiente para fazer ele realizar o seu trabalho direitinho, como lhe cabia. Ele foi mau e preguiçoso e ainda audacioso, porque ele jogou a culpa toda para o patrão. Eu enterrei o que o Senhor me deu porque o Senhor é mau, o Senhor é exigente, o Senhor é irado, e eu fiquei com medo, então a culpa é tua. Na conversa, o patrão até ele permite, já que eu sou assim para você, então, aí lascou. Qual que é a visão que você tem de Deus? Qual que é a visão que você tem do seu Senhor Jesus? Ele é ou não é o nosso Senhor? Veja que isso faz toda a diferença para responder aquela pergunta: o que acontece do seu batismo até o encontro com Deus na eternidade? Isso é significativo. Tem muita gente que é ensinada
e cresce vendo um Deus irado, um Deus que cobra, um Deus que julga, um Deus que castiga, um Deus que nos maltrata com as suas exigências, e ai de mim se eu não fizer isso. Meus irmãos, o vínculo no medo faz com que muita gente desperdice o seu tempo cavando buracos para enterrar os seus talentos recebidos de Deus. E acham que estão fazendo o trabalho direitinho. Não percebem que são maus e preguiçosos ao fugir da sua responsabilidade como cristãos, nesse vínculo com Deus. Sinceramente, você sabe, né? Eu vou ser padrinho hoje, né? Da Elisa Maria. É bonito ser padrinho, olha, nossa, eu vou aparecer nas câmeras, nas fotos, é bonito trazer a Elisa Maria, né, Pedro, aqui para ser batizado, é bonito a gente expor nossa certidão de batismo, é bonito ser cristão, mas a questão é, o que acontece do nosso batismo, do dia em que nós fomos batizados, até o dia em que nós vamos nos encontrar com Deus na eternidade. O que acontece nesse meio tempo? Porque Deus, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, nos declarou justos em Cristo. Ele simplesmente declarou em Cristo justos, cada um de nós. E Ele nos concedeu o Espírito Santo como selo, como marca, como uma característica de quem tem essa fé, e tem tudo para viver essa fé com alegria, com ânimo, mesmo em momentos não tão bons. Mas permanecem vinculados, não por medo, mas pela amorosa e misericordiosa graça do Senhor, até que a prestação de contas seja, entre aspas, um simples passo necessário para que o bom e fiel servo seja convidado a entrar na festa do céu. Meus amados, Deus não tem status. Deus não tem status. Ele é. Simplesmente Ele é. Além de dono de tudo, Ele se declarou nosso Deus e nos declarou filhos seus. E durante esse tempo, entre o batismo até o encontro final com Ele, Deus nos dá aquilo que a gente confessa no credo apostólico, todo necessário para o corpo e a vida. Todo necessário para o corpo e a vida. E a nós cabe dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Esse é o nosso Deus e Pai. Se você se preocupa com os bens materiais, com as coisas terrenas, olha para o primeiro artigo do credo apostólico. Porque no segundo, lá em Cristo, nós vamos confessar que em Jesus Cristo, Deus me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte, do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue. Para quê? A fim de que, tem um objetivo, para que eu lhe pertença e viva submisso a Ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Isso é maravilhoso. E o terceiro artigo do credo, o Espírito Santo. Só antes, nesse segundo artigo não há espaço para medo. No vínculo com Cristo, não há espaço para medo. Não há espaço para medo. E aí sim, agora então o Espírito Santo, Ele me chamou pelo Evangelho, não foi pela lei, pelo Evangelho. E o que é o Evangelho? Aquilo que Deus fez por mim. Ele me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Gente, é um vínculo íntimo, é um vínculo alegre e é um vínculo eterno. Querido irmão e irmã, conheça o teu Senhor, mas conheça do jeito que Ele é, reconheça nele aquilo que de fato Ele é, do modo como Ele se revela. Na cruz, através de Jesus. Fora da cruz, você não conhece Deus. Você vai conhecer uma outra entidade, uma outra ideia, mas não é o Deus verdadeiro. E a você, batizado, valorize essa condição, desde o seu batismo, porque é mais do que um status, é mais do que uma mera posição,
mas é uma condição para a qual você foi chamado. E como diz aquela música, vai confiante, vai com alegria, na certeza de que, sabe as provas exigidas? Sabe aquelas provas exigidas? Deus exige santidade, por exemplo. Todas elas já foram feitas. E você tirou 10 em Cristo. E por causa de Cristo, você tirou 10 nessa prova. Por causa da fé nele. Esse é o nosso Deus e Senhor, misericordioso e amoroso, que nos aguarda para a festa no céu. Ele não quer ninguém fora. Então pense bem nisso. O céu não vai ser o mesmo se você não estiver lá. Então valorize essa posição. Guarda isso contigo, reconhece o teu Senhor. E, enquanto há tempo, se esse for o teu caso, tá? Desenterre os talentos que tu recebesse e os administre mediante a fé nesse Deus que antes de cobrar, Ele é misericordioso, amoroso, perdoador e salvador. Guardem bem isso. Primeiro passo, justificação pela fé. Santificação é assunto para a semana que vem. Amém. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.